sou o irmão Rogério Sobral e espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós estamos em mais uma aula da Escola Dominical do livro de Salmos, essa revista, e o tema que nós iremos abordar hoje é celebrando a palavra de Deus. Então está aqui o tema, celebrando a palavra de Deus, e nós falarei um pouco para vocês a respeito desse assunto, uma lição super interessante e que eu tenho certeza que vai trazer um aprendizado para você, ok? Bom, o salmista, ele escreve no livro de Salmos 119 e versículo 105, assim no texto ora: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade aplicada: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Somos filhos de Deus, fomos resgatados por Cristo e a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa bússola. A palavra de Deus, ela é o manual do cristão. Agora, objetivos da lição: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, que são inúmeras, hoje não é possível falar de todas elas, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Então são esses três objetivos que a lição tem e que nós iremos falar um pouquinho, aprender um pouco juntos, tá bom? Eu quero fazer aqui a leitura dos textos de referência, que diz o seguinte, Salmo 119: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Versículo 23: enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. 37: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Versículo 45: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Versículo 99: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E o 113: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Esses versículos fazem parte do livro de Salmos, capítulo de número 119, e que eu entendo que ele é muito aplicável para a nossa vida nos dias de hoje, tá? Então nos traz ensino, nos ensina como nós devemos viver nessa terra, celebrando a palavra do Senhor. Interessante a introdução, que eu achei importante também, como que o escritor colocou, e ele colocou assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra, então saber que ela existe. Todo ser humano ele precisa ter todo ser humano ele precisa conhecer, que a palavra de Deus ela existe. Nós precisamos, após conhecer a palavra do Senhor, meditar nela, de dia e de noite, e seguir. O seguir é praticar. Então nós precisamos praticar essa palavra diariamente. Porque quando nós praticamos a palavra do Senhor diariamente, significa que conheci, meditei e que ela tem uma valia para a minha vida. E é isso que nós como cristãos precisamos fazer diariamente. Ser o exemplo
baseado na palavra do Senhor. Como está escrito na palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente, após conhecermos a palavra do Senhor, meditar nela e começarmos a praticar o que o mundo pratica, nós não praticaremos, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. E quando nós passamos a celebrar a palavra de Deus, isso demonstra para o mundo que algo diferente existe em nós. E o que existe é a palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra poderosa. Amém? Que é a palavra do Senhor. Então, eu queria iniciar, após essa introdução, falando sobre celebrar. O que é celebrar? Para você que está na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, o que é para você celebrar? O que significa celebrar? Eu fui pesquisar e eu achei no dicionário bíblico, conhecendo e entendendo a palavra de Deus, do autor João Batista Ribeiro Santos, da editora Didática Paulista, a seguinte definição de celebrar: ato de alegrar, principalmente durante as 3 festas instituídas em Israel: Páscoa, Festa dos Pães Asmos, Festas das Semanas ou Primícias e Festa dos Tabernáculos ou Festa da Colheita. Desta palavra provém o substantivo hebraico Hag, que significa festa. E os elementos que a compõem são povo reunido, alegria e dança. Então vejam como essa palavra celebrar, esse verbo celebrar, ele tem um significativo importante e demonstra como nós cristãos podemos celebrar a palavra do Senhor e devemos celebrar a palavra do Senhor. Aí ele cita aqui, povo reunido. Então quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, nós estamos celebrando a palavra de Deus. Alegria, celebrar com alegria a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela causa um impacto muito positivo e muito forte na vida de qualquer ser humano que a ouvir. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então isso demonstra que a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, gera em mim fé para eu começar a enxergar aquilo que com os meus olhos carnais eu não consigo enxergar. E aí eu passo a ver além, do que os meus olhos podem ver. E eu tenho certeza que quando nós fazemos isso com alegria, o Senhor, Ele se alegra também a forma que nós celebramos a palavra dEle com alegria. Amém? E aí, complementando isso daqui, diz assim: Israel, ao tomar consciência da sua vocação divina, não negou e esqueceu seu passado. Por isso, as festas eram para rememorar os atos salvíficos de Jafé na história do seu povo. E assim eles celebravam esta salvação. Então, quando o povo saiu do Egito, quando eles saíram do Egito, estavam rumo à terra prometida, Canaã, eles lembraram de tudo que eles haviam passado e eles passaram a celebrar esse momento de salvação, de terem saído daquela escravidão. Então, eu quero fazer aqui também a leitura de um texto importantíssimo que demonstra após a saída do povo do cativeiro na Babilônia, como eles celebraram a palavra do Senhor. Está escrito no livro de Neemias, no capítulo 8, do 1 ao 12. Eu farei essa leitura para vocês compreenderem. Esdras lê a lei diante do povo, e ele diz assim:
E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres, entendidos, e ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Semá, e Anaías, Eurias, e Ilquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, Eusã, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Importância, reverência à palavra de Deus. E Esdras levou o Senhor, o grande Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. E Jesuá, e Bani, e Selibias, e Jamim, e Acube, e Sebetaí, e Odias, e Maacéias, e Quelitá, e Azarias, e Josabade, e Amã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escribas, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a lei do Senhor. Olha o impacto que a palavra de Deus causa na vida do ser humano. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo foi comer e beber e enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quando o povo entendeu a palavra do Senhor, que estava sendo explicada por Esdras, os levitas e aquelas outras pessoas que foram citadas aqui, quando eles entenderam a palavra de Deus, eles passaram a celebrar a palavra do Senhor com alegria. Então, por isso que nós precisamos, como cristãos, diariamente celebrar a palavra de Deus. E onde que eu faço isso, Rogério? Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso indo para o trabalho, retornando, indo para a faculdade, para a escola. Hoje nós temos
isso daqui, esse aparelho que é o celular. Então você pode baixar um aplicativo com a Bíblia Sagrada e você fazer a leitura diária da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que fazendo a leitura da Bíblia Sagrada diariamente, você será impactado por ela. E eu tenho certeza que você será inundado pela alegria do Senhor, que faz parte do fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Então vamos prosseguir. Então o livro de Salmos, ele tem como tema Cristo, Deus, a palavra de Deus, criações, os sofrimentos e a redenção do povo de Deus. Esse é o tema central do livro de Salmos. O Salmo 119, ele é considerado o Salmo da palavra de Deus. Então ele é considerado o Salmo que mais se dá ênfase à palavra de Deus. Esse Salmo, ele faz 198 referências à palavra de Deus e outros fatos. Salmo escrito com o objetivo de celebrar a palavra de Deus. Interessante que esse Salmo, ele é o maior e o mais longo da Bíblia Sagrada. Esse Salmo pode ter sido escrito por Esdras, tá? Em que momento que foi escrito por Esdras? Quando o povo sai da Babilônia, que ficaram cativos cerca de 70 anos, e retornam para a sua terra. E junto com eles, Esdras e Zorobabel, liderando o povo, e é quando acontece esse momento da celebração da palavra de Deus, que o povo chora, eu acredito que de alegria, e depois eles celebram com alegria no rosto, por estarem novamente ouvindo a palavra de Deus, e celebrando a palavra de Deus na sua terra, na terra prometida, de onde o Senhor fez para eles, o local que o Senhor fez para eles, para que ali eles pudessem viver o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus na vida de cada um deles. Então, os 10 mandamentos, eles passaram a existir a partir de Moisés. Antes de Moisés, não existiam os 10 mandamentos. Aí eu te faço uma pergunta: existiam leis antes dos 10 mandamentos? O que você acha? Eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada que sim. Então, após Deus tirar o povo do Egito, Ele chama Moisés no Monte Sinai, Êxodo 20, e dá os 10 mandamentos para Moisés falar para o povo. Antes de Moisés receber os 10 mandamentos, existiam leis de Deus. E isso está escrito e comprova o que eu estou dizendo no livro de Gênesis, no capítulo 26 e versículo 5. Vamos ler? Diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, Deus já havia dado leis dele para os homens, para o seu povo, né? E a gente vê que Abraão, ele obedece à lei do Senhor. Então é importante que nós, como cristãos, passemos a conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, seguir a palavra de Deus e também obedecer a palavra do Senhor. Então são estágios que nós cristãos precisamos entender e passar a praticar isso em nossas vidas. Amém? Então,
a palavra de Deus, ela é uma ordenança estabelecida pelo próprio Deus. Para quê? Para regular a conduta do homem aqui na terra. Não seria interessante para Deus criar a humanidade e deixar sem regras? Então Deus, ele cria essas regras, ele cria essas leis, porque isso de certa forma faz parte do plano de salvação de Deus para nossas vidas. E aqueles que não observam, né, a palavra do Senhor, certamente irão sofrer. Certamente irão sofrer, né? E também as decisões, né, que tomamos, né, nós sofreremos alguma sanção, isso é fato. Mas se você seguir, a palavra de Deus diz que nós seremos bem-aventurados. Se você seguir a palavra do Senhor, você será bem-aventurado. A palavra de Deus, né, ela revela o caráter de Cristo, o caráter de Deus e os propósitos do Senhor. E além disso, o que Ele quer, né, e o que né, Ele deseja para o ser humano. Item 1.3 diz assim: os teus mandamentos e estatutos. Como que está? Deus estabelece a forma como filhos devem agir nas diversas situações da vida. Então, tudo que você precisar de algum assunto na Bíblia, de algum assunto, a Bíblia ela tem a resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. Área financeira, área sentimental, tudo que você precisar, área conjugal, família, na Bíblia tem a resposta. Então, esse momento que nós estamos passando de dificuldade por conta dessa pandemia, a Bíblia já havia registrado que isso iria acontecer. Então, os estatutos de Deus, eles são eternos. São eternos. Porque foi criado pelo Eterno, o próprio Deus que criou. Em Isaías 38, nós podemos ver como está registrado que os estatutos de Deus, eles são eternos. Isaías 30, capítulo 30, versículo 8. Vai, pois agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Esse para sempre, perpetuamente, significa eternidade. Eternidade. Então a palavra de Deus, ela é eterna, ela não morre, nunca morrerá. Ela nunca morrerá. Porque a palavra de Deus, ela é vida e ela é viva também. Salmo 119 nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. Você pode ter certeza, quanto mais você meditar na palavra do Senhor, mais efeito positivo ela causará na sua vida. Tem um versículo que está escrito assim: meu povo sofre por falta de conhecimento. É importante que nós conheçamos a palavra de Deus, para que a gente não venha a sofrer e para que a gente venha a ser bem-aventurado. Amém? Tópico 2 da lição: algumas qualidades da Escritura, das Escrituras. Então o Salmo 119 ele retrata, né, o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Escritor esse que alguns historiadores relatam que era Esdras. Esdras que, segundo os historiadores, escreveu o Salmo 119. Então ele descreve com algumas qualidades. Não é possível citar todas as qualidades, tá? Porque passaríamos aqui diversas horas. Mas ele cita aqui algumas qualidades, né, para testar a sua excelência, para testar a excelência da palavra de Deus, né? Outros enfatizam o caráter e os efeitos e os feitos do Senhor. Então, ele destaca, né, a sublimidade da palavra. O que é sublimidade, irmão Rogério? Vamos lá. Qualidade do que é perfeito,
Olha só o que ele estava destacando: excelente, grandiosidade, excelência, perfeição. Então, Esdras estava demonstrando essas qualidades da palavra do Senhor, o quão perfeita ela é, o quão excelente ela é, o quão grandiosa ela é, né, para nós e para o próprio Deus. Então a gente precisa, como cristão, entender essa palavra para vivermos uma vida plena com o Senhor. E além de vivermos uma vida plena com o Senhor, celebrando diariamente a palavra dele nessa terra, nós vivemos a eternidade com ele também. E é interessante que esse tópico 2.1 ele fala sobre justiça. Então, uma das qualidades que Esdras relata no Salmo 119 fala sobre justiça, ele fala sobre doce e fala sobre vida, como que ele compara a palavra de Deus. E sobre justiça, o salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados somente na legalidade, mas também na legitimidade. Olha que interessante, que a justiça de Deus não está, os juízos do Senhor, não estão amparados somente nas leis que Deus criou. Não é somente isso. Tem algo muito além, tá? Que vai muito além da legalidade, que é a legitimidade. Explica aí, irmão Rogério, o que é legalidade e legitimidade? Qual que é a diferença, dessas duas palavras? Então vamos lá. Legalidade. Legalidade está relacionado a leis, a normas, procedimentos, mandamentos. Tudo aquilo que é escrito que determina para que o ser humano siga. Por exemplo, a minha profissão, eu desenvolvo muitos procedimentos, muitas normas, porque eu trabalho com segurança do trabalho. Então eu preciso descrever muitas normas, procedimentos, para que os colaboradores cumpram no dia a dia, para que eles cumpram no dia a dia, para não vir a sofrer acidentes. Então, isso é legalidade. Então Deus, desde o princípio, ele cria leis, mandamentos, estatutos, para que o ser humano siga. Ele fez isso. Nós fizemos a leitura que já com Abraão existiam leis, mandados de Deus. E o que é legitimidade? Legitimidade é observar valores. Exemplo, amor ao próximo, isso é um valor. Amar a Deus, isso é um valor. Bondade, isso é um valor. Domínio próprio, isso é um valor. Fidelidade, isso é um valor. Quando nós observamos o livro de Gálatas, capítulo 5, como eu já citei, e o verso 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que será que ele fala que contra essas coisas não existe lei? Porque são valores. Eu enxergo que os frutos do Espírito são valores em nossas vidas. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu preciso amar o próximo. Eu não preciso de uma lei para me obrigar a ser bom. Então isso é um valor. Muitas empresas, elas desenvolvem missão, visão e valor, porque são coisas que para ela são importantes e para seus colaboradores. Então, fazendo esse comparativo, a legitimidade
independe da legislação, de lei, de mandamentos, tá? Ela é a parte, ela é diferente. É aquilo que nasce em você. Então, 2.2, doce, mais uma qualidade que o salmista ele expressa no Salmo 119. A lei de Deus traz alegria, contentamento, chega a ser comparada como algo bem gostoso. Quem é que não gosta de doce, irmãos? Diga pra mim aí. Eu sou formigão, eu gosto de doce demais, entendeu? Por isso que eu estou deste tamanho. Mas a palavra de Deus é diferente, porque ela vai te trazer uma satisfação a partir do momento que você começar a meditar. A palavra de Deus ela vai te trazer uma alegria, né? Um prazer muito enorme a partir do momento que você meditar nela. Então, nós precisamos tornar isso hábito em nossas vidas, meditar na palavra do Senhor e sentir o gosto dela em nossas vidas, que com certeza é um gosto muito doce, maravilhoso. Item 2.3, uma outra qualidade, verdade. A lei do Senhor é verdade e é a verdade. Além de ser verdade, é a verdade. Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra nada mais é que o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então, quando eu estou aqui meditando nessa palavra maravilhosa, eu estou enxergando Cristo nessa palavra. Eu estou vivenciando Cristo em minha vida. E através do Espírito Santo que habita em nós, essa palavra ela se manifesta interiormente e exteriormente através dos nossos atos. Amém? Item 3, benefícios das Escrituras. As Escrituras Sagradas, ela sempre trará benefícios para o ser humano. Nós precisamos, independente de sermos beneficiados ou não por ela, precisamos meditar. Mas a partir do momento que você medita na palavra de Deus, é certeza absoluta, você será beneficiado. Através de uma cura, através de um milagre na sua vida, através de uma libertação para a sua família, salvação, que é o maior benefício que o ser humano pode ter ao ler, conhecer, meditar e praticar essa palavra. Esse é o maior benefício de todos, a salvação. A salvação. Então, um dos benefícios que o salmista comenta, que ele expressa, é a liberdade. E olha que interessante, está escrito na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sou liberto. O ser humano, quando conhece a palavra de Deus, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura. A palavra ela tem esse poder. Então, a palavra de Deus ela traz liberdade para o homem, liberdade do pecado, liberdade das garras de Satanás. Esse é o poder que a palavra tem de fazer na vida do ser humano. Em João 8, 32, está escrito assim: vamos lá. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus Cristo, junto aos seus discípulos. O próprio Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Me conheçam. Vocês querem ser libertos? Me conheçam. Passem a me conhecer.
andem comigo. Então, esse é algo extraordinário para o ser humano que está cativo, que está preso. Ouvir e saber que existe uma palavra que tem o poder de libertá-lo. Nada no mundo tem esse poder, a não ser a palavra do Senhor. Então, um dos benefícios é liberdade. E item 3.2, o que traz também essa explanação que o salmista escreveu, né? O que ele mostra também, que benefícios traz, né, para a nossa vida a palavra de Deus, celebrando ela, né? Estabilidade. Principalmente nesse momento que nós estamos passando. Quantas pessoas já tiraram as suas vidas? Quantas pessoas já se suicidaram? Porque não souberam lidar com esse problema. Não tinham estabilidade emocional, controle emocional. Talvez não conheciam a palavra de Deus. Mas Deus, Ele criou a Escritura Sagrada para que nós, nesse momento de dificuldade, também pudéssemos conhecê-la e não se preocupar com tudo isso. Saber que existe um Deus que está cuidando de todos nós. Saber que existe um Deus que está no controle da nossa vida. Saber que existe um Deus que tem o poder de ressuscitar, tem o poder de curar. Nós precisamos ter esse conhecimento. E você só adquire lendo a palavra dele. Então, estabilidade consiste em equilíbrio, em firmeza, permanência, durabilidade. Nós não podemos ser uma montanha russa. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Não, seja estável. Seja estável. Com Cristo você tem essa possibilidade. Com Deus, conhecendo a palavra do Senhor, você pode ter certeza que você não vai viver picos na sua vida. Você vai viver uma estabilidade plena até Jesus Cristo voltar para nos buscar. Amém? Então, nós seres humanos, nós buscamos estabilidade financeira, estabilidade profissional, estabilidade nos relacionamentos e outras áreas da nossa vida. E é importante que, além de você buscar todas essas estabilidades, busque ter uma vida estável com Cristo. O que é essa vida estável com Cristo? É você aceitar a Cristo como único suficiente Salvador e você não sair mais da presença dele. É você aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador e você entregar por completo a sua vida a Jesus Cristo. Quando fizermos dessa forma, nós teremos uma vida estável diante de Deus e da sociedade. Você pode não ter uma vida financeira estável. Você pode não ter uma vida profissional estável. Mas se você tiver uma vida com Cristo estável, isso é o de menos para você. Porque eu estarei, independente da situação que esteja passando, celebrando a palavra de Deus na minha vida e através da minha vida. Então, as coisas dessa terra, as coisas dessa terra, né? Coisas, elas são muito instáveis, mas a palavra do Senhor, ela é estável, porque ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Então eu gostaria de fazer a leitura do livro de 1 João,
no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é estabilidade, e é o que nós precisamos. Veja que está escrito que o mundo passa, a sua concupiscência, as coisas passam, mas quando eu faço a vontade do Senhor, com base nessa palavra, eu não serei abalado. Eu terei essa estabilidade em minha vida, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela precisa permanecer para sempre na sua vida e na minha vida. Se nós deixarmos ela permanecer para sempre nas nossas vidas, diariamente nós celebraremos essa palavra em nossas vidas, e o mundo vai observar isso em você. E aqui o último tópico: vida, mais um benefício: vida. O salmista cria a palavra de Deus, ele cria que a palavra de Deus, é fonte de vida e renovação. Então, quando nós lemos aqui o livro de Salmos, de números 119, versículo 25, olha o que ele diz. 119, 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela é vida para nós. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Em Marcos 8:35, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha que interessante: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, por amor da palavra, esse a salvará. Então, a palavra de Deus, ela gera vida em nós. Nós somos rios. A palavra de Deus diz que nós somos rios de água viva. E a água representa a palavra de Deus. E se eu sou rio, se eu sou fonte, eu preciso transmitir essa palavra para gerar vida nas pessoas que estão mortas espiritualmente. E eu tenho certeza que, fazendo isso, estaremos celebrando a palavra de Deus com alegria. Então, é uma mensagem interessante, um título abençoado, que para os dias de hoje, muito aplicável, porque gera em nós confiança nessa palavra. Então, o que a palavra de Deus ela representa para nós? Nós precisamos conhecê-la. A partir do momento que eu passo a conhecê-la, eu passo a entender o que essa palavra representa para mim. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela gera fé no ser humano. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar. Ela cura. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta o ser humano. Ela tem esse poder de libertar. Então, o que eu quero dizer para você, através desse vídeo, medite na palavra. Conheça a palavra e passe a celebrá-la.
Amém? Fazendo isso com alegria, você terá uma estabilidade em sua vida, não financeira, pode ser que também você tenha, mas uma estabilidade em outras áreas que talvez você precise. Então, faça dessa palavra um alimento diário para a sua vida. Deus lhe abençoe. Quero fazer uma oração de encerramento. Na sua casa, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por este momento tão precioso de compartilhar e celebrar a Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é poderosa, maravilhosa, é doce como mel, palavra que alimenta a alma, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que vem do Senhor, palavra que é o Senhor, esta palavra que é eterna. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu essa palavra para que nós pudéssemos te conhecer através dela. Obrigado, Deus, porque eu acredito que essa palavra vai gerar algo na vida das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, esta aula. E eu quero que essas pessoas passem a celebrar esta palavra, a Tua palavra, diariamente. E o Senhor será glorificado, Pai, através de nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado, Pai, através de nossas vidas. Porque a Tua palavra, ela é maravilhosa. Obrigado, Deus, por esse momento. Te amo, Pai, acima de qualquer coisa. Deus abençoe a sua vida e coloque em prática diariamente essa palavra. A paz do Senhor e fique com Deus.